Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação. Por quê? Porque eu posso compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal aqui se propõe a gerar uma cultura bíblica para que você possa todos os dias se alimentar de uma porção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para o nosso corpo, vida para a nossa alma, vida para o nosso espírito, ok? Então, se você não conhece o canal e você acha que é relevante esse tipo de conteúdo, por favor, dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, comenta, manda dúvidas aí no comentário. E se você quiser ir ainda mais profundo, tem um link de um grupo de estudo da Bíblia, 100% gratuito, a gente está disponibilizando para você, é só clicar, entrar e vamos fazer parte dessa jornada de ler a Bíblia todos os dias, ok? Nós encerramos o livro de Números e hoje iniciamos mais um livro da Bíblia, o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, ok? Nós vamos iniciar hoje com as porções do capítulo 1 e 2. Eu quero trazer uma breve introdução desse livro. O livro de Deuteronômio é uma literatura um pouco mais leve do que os livros anteriores, que nós lemos, os livros de Levítico e de Números, pois a sua narrativa é o quê? É um pouco mais fluida, é mais objetiva, menos repetitiva que os livros anteriores. Ela vai estar enfocando os acontecimentos mais próximos à entrada do povo, ali a porta da entrada do povo na terra prometida de Canaã. Então, assim, o enfoque, a ênfase desse livro vai ser retratar aqueles breves períodos anteriores à entrada do povo de Israel em Canaã, iniciando uma série de batalhas para conquistar a terra prometida, ok? Ao longo desse livro, Israel é orientado a lembrar de quê? Da fidelidade, da santidade, lembrar das bênçãos, das promessas, mas também das advertências. As advertências de Deus advindos de rebelião e de desobediência. No final desse livro, Moisés exorta o povo e também tem um outro significado muito assim emblemático, que é também o tempo todo Moisés está encorajando o coração de Josué. Por quê? Porque Josué é aquele que vai suceder Moisés no sentido de liderar o povo de Israel ao objetivo. Então ali tem uma parte muito forte de encorajamento sempre do coração de Josué. E ele também ao final libera uma bênção especial individual para cada uma das 12 tribos. Então a gente vai entrar nessa jornada, a gente vai entender. Eu trouxe essa breve introdução para começar o capítulo 1. Vamos lá, o capítulo 1, ele começa com Moisés relatando as experiências íntimas entre Deus e o povo de Israel, começando brevemente ali, dar uma pincelada bem breve, relatando desde a saída do Egito, e também o relato ao longo das 2 primeiras vitórias militares do povo na terra dos amorreus, contra o reino de Bazã e o reino de Esbom. Então ele fala lá da saída do Egito, relata muito brevemente, e ele vem trazendo uma trajetória da história do povo de Israel até a chegada das 2 primeiras batalhas que o povo tem, vitoriosas contra ali Bazã, o reino de Bazã e o reino de Esbom. Então esse é o pano de fundo do primeiro capítulo, e a partir desse momento, desses relatos iniciais, Moisés ele vem com uma narrativa muito leve e sucinta, falando de coisas que já foram relatadas nos livros anteriores. Então não vou entrar aqui muito a fundo para não ficar repetitivo, mas ele vem descrevendo assim de forma muito objetiva e sucinta o que? Eventos que ele considera, Moisés, significativos de estar relembrando ao povo, ok? Bem como, vou citar alguns aqui que ele vem narrando, que é o primeiro fato que ele considera relevante, a nomeação dos auxiliares para julgar as causas do povo. Lembra, lá no início, em Êxodo, se não me engano, no Êxodo, foi final de Êxodo, quando Jetro encontra Moisés e vê ele muito afadigado, julgando milhares e milhares de pessoas, uma fila quilométrica, simplesmente para chegar diante de Moisés e efetuar um julgamento, para julgar uma causa, uma discordância entre entre 2 pessoas do povo, ou um grupo de pessoas, enfim, algo muito desgastante. E aí Jetro olha aquela situação e aconselha Moisés, e Moisés acata aquilo ali e levanta auxiliares, anciãos, pessoas com sabedoria para julgar o povo. Também ele faz um breve relato
sobre o envio dos 12 espias para espiar a terra de Canaã, e fala também da incredulidade dos 10 espias que retornaram e o castigo que veio proveniente dessa incredulidade daqueles espias, e com isso o Senhor sentenciou aquela geração a não entrar na terra prometida, exceto Caleb, que era um dos espias e tinha um espírito diferente, e Josué, também, que tinha ali o espírito inflamado pela promessa de Deus e não pela circunstância que os espias viram ali na terra de Canaã. E também finalizando no capítulo 1, ele fala da ida à batalha contra os amorreus, tá? Mas é aquela ida inicial, sem autorização de Deus, aqueles homens rebeldes, depois de ter recebido uma sentença de Deus de que não entrariam na terra, parece que movido ali por uma rebelião, por um sentimento muito ruim, eles se juntam e falam, então vamos entrar e fazer guerra contra os amorreus aqui, vamos entrar, conquistar essa terra, e eles tomam uma coça feia, uma batalha, uma derrota vexatória para Israel, devido à rebeldia e desobediência. E com isso aqui a gente encerra o capítulo 1 do livro de Deuteronômio, e nós vamos vir com mais conteúdo no próximo capítulo. E agora, no segundo capítulo de Deuteronômio, Deus ele começa a dar instruções para o povo de Israel levantar acampamento e começar a marchar em direção à terra de Canaã. Okay? Então, o povo precisava passar ali um trajeto, e no meio desse trajeto tinha alguns povos, tá? Porém, aqui chama a atenção uma questão que vai falar muito sobre a fidelidade e a bondade de Deus para com alguns personagens importantes da Bíblia, que a gente já leu mais atrás ali no passado. Eu estou me referindo a Esaú e a Ló, sobrinho de Abraão. Você já vai entender. Chama muito a atenção esse capítulo, por quê? Porque quando Deus está dando orientação, ó, levanta, marcha e vai em direção a Canaã. Só que no meio desse percurso existe... eles teriam que passar, senão teria que dar retornos muito grandes no meio do deserto, por dentro de algumas cidades, passando por algumas nações. E dentre essas nações que eles tinham que passar, estavam os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, os filhos dele, acabou gerando povos e nações que acabaram sendo inimigos de Israel. Mas Deus ele dá uma ordem clara, quando for passar, esse povo ali ele vai ficar amedrontado, mas não arruma contenda, nem briga, nem confusão com o povo, com os descendentes de Esaú. Ele não autoriza nem que Israel lute, nem que pegue qualquer uma das terras, porque isso aí aponta para uma lição muito profunda sobre a fidelidade de Deus, porque ele prometeu essa terra para aquela geração. Independente da questão temporal, as promessas de Deus elas permanecem de pé de geração em geração. Aqui nós estamos vendo aqui uma prova cabal, tanto quando eles estão passando ali próximos aos descendentes de Esaú, como mais adiante vai ter os moabitas ali. Falou, também não toca nos moabitas, porque eles são descendentes de Ló. Então nós precisamos ter essa consciência, essa convicção, que essa lição fique no nosso coração. Deus ele prometeu, a fidelidade dele vai durar de geração em geração. Vamos ler os versículos 4 e 6 do capítulo 2 de Deuteronômio, para você ter uma noção melhor do que eu estou dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: ordene ao povo dizendo, vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entre em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Olha que coisa incrível. Então Deus prometeu lá no passado, e por fidelidade ele permaneceu dizendo, olha, não toque nessas terras, porque eu já prometi, e é uma promessa perpétua. E ao final desse capítulo, encerrando a porção da nossa leitura de hoje, Moisés ele traz mais relatos sobre a vitória ocorrida em Esbom, na terra dos amorreus, quando eles estão marchando, e ali ele já está na porta de entrada de Canaã, tá? Contra o rei Seom. Ali também aparece um cenário semelhante aos anteriores, quando ele pede para passar por dentro da cidade dos filhos de Esaú, por dentro da cidade dos moabitas, e ali eles não tocam em nada, inclusive eles fazem comércio, sendo que quando chega diante do rei Seom na terra de Esbom, eles fazem o mesmo pedido. Olha, deixa a gente passar porque a gente vai para Canaã.
Só que Seom, rei de Hesbom, tenta surpreender Israel e ataca Israel, ok? Só que aí o que acontece? Deus ele dá a ordem para Moisés, olha só, eles usaram de maldade, né? Tentaram surpreender Israel. Agora vocês estão autorizados a destruir Seom e todo o reino de Hesbom, e vai tomar todas as coisas e não deixa ninguém vivo. Então, enfim, por causa da falta de sabedoria de Seom, ali houve uma batalha que inicialmente não estava programada. Israel matou aquele povo amorreu e tomou posse daquela terra. Foi entregue diretamente ao povo de Israel, ok? E aí, você gostou dessa porção? Você está aí empolgado com essa nova leitura, com esse novo livro, de uma leitura mais fácil, mais leve, uma narrativa bem interessante, que a gente vai capturando alguns princípios, né, que a gente pode aplicar para a nossa vida. Se você gostou, por favor, dê o seu like, não esquece, comenta, curte, compartilha e, principalmente, se inscreve no canal, porque você vai ter uma certeza que todos os dias você vai ter um novo vídeo para aquecer seu coração, ok? Eu quero deixar para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e tenham em mente que amanhã teremos muito mais. Shalom!